Leandro Dog Cakes e hoje eu vou fazer com vocês um pão muito prático de liquidificador, que é aquele pãozinho de batata que fica muito macio. Ele é muito econômico, ele é muito prático de fazer e é um pão muito gostoso, extra macio e incrível. Então se você já gostou, deixa o like e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque nós estamos em uma série totalmente dedicada a pães. Inclusive vou deixar aqui nos cards, tá? Porque semana passada saiu um vídeo incrível, então acompanha a nossa série, tá? E bora fazer o nosso pãozinho de batata que tá muito cheiroso e ele é muito incrível. Bora lá? Pão de liquidificador se começa com o copo do liquidificador. Nesse copo de liquidificador eu vou acrescentar 3 ovos junto com 3 colheres de sopa de açúcar, mais ou menos 60 gramas aí. E vou colocar também 1 colher de sopa de fermento biológico seco para pão, que é aquele pacotinho de 10 gramas que você compra no mercado. Vou acrescentar também 150 ml de água e 250 gramas de batata inglesa já cozida. Inclusive, você pode fazer com batata doce, você pode fazer com mandioca, com macaxeira, que a gente chama de mandioca. Aliás, onde você mora? Você fala macaxeira ou você fala mandioca? Eu chamo macaxeira. Mandioca pra gente é aquela que faz a farinha. Comenta aqui embaixo, tá? Como é que você fala? Você fala macaxeira ou você fala mandioca? Ponto importante aqui é o seguinte: a sua batata, ela não pode ser aquela batata muito cozida, aquela batata que só cheia de água dentro. Então o que eu faço? Eu pego minha batata e eu cozinho ela na cuscuzeira. Eu cozinho ela a vapor. Porque a vapor, ela não entra em contato direto com a água. Então aí ela cozinha só pelo vaporzinho e ela acaba sugando menos água. Se você pega a sua batata e você joga ela dentro de uma bacia com água, dentro de uma panela fervendo com água, a sua batata vai sugar muita água e provavelmente você vai usar muito mais farinha de trigo. E aí também provavelmente você não vai ter aquele gostinho leve de batata que é tão gostoso. Então quanto mais sequinha você conseguir deixar a sua batata, melhor, tá bom? Lembrando que eu já cozinho a minha batata descascada, eu corto em pedacinhos e coloco na cuscuzeira. 10 minutinhos está pronto e aí é só eu deixar ela esfriar para eu usar aqui na minha receita de pão. Batata fria, tá? Não é batatinha quente, batatinha, batatinha, batatinha. Qual a música da Xuxa? Batatinha quente. Põe esses ingredientes no liquidificador e bate por uns 30 segundinhos, tá? Bateu, você coloca dentro de uma bacia e agora você vai acrescentando farinha de trigo aos poucos, tá? Farinha de trigo comum, aquela que você compra no mercado para fazer bolo. Acrescenta um pouquinho da farinha, mexo, acrescenta um pouquinho da farinha, mexo, acrescento mais farinha, mexo, acrescento mais farinha, mexo, aos poucos, tá? É importante ser aos poucos para você não passar do ponto da massa, que é tão importante para que o nosso pão fique fofinho. Doug, qual é o ponto da massa? O ponto da massa é quando ela começa a desgrudar da sua mão. Se ela grudar em algum ponto da sua mão, relaxa, tá tudo certo. Outra coisa importante é o seguinte: se você começa a misturar e já colocar a sua mão na massa, ela não vai desgrudar tão cedo da sua mão. Então se você está chegando no momento em que a massa está muito grande, muita farinha, muito pesada, lava a sua mão e aí você pega na massa. Se essa massa estiver desgrudando, ela está no ponto. O melhor é sempre deixar a massa um pouco mais mole, porque aí o pão ele cresce mais fofinho, tem menos risco de ficar pesado. Se você colocar muita farinha de trigo, o seu pão vai ficar duro, que é muito ruim. O seu pão vai ficar sem gosto, não vai ficar legal, tá certo? Com a massa desgrudando da mão, você vai acrescentar meia colher de sopa de sal, mistura o sal na massa, vê se ela tá grudando, e aí você acrescenta também 100 gramas de manteiga, que também pode ser margarina. Na hora em que você acrescentar a manteiga, vai parecer que não vai se misturar, você vai dizer, meu Deus, virou uma melequeira, mas relaxa, tá? Vai fazer um pouco de sujeira na sua mão, vai melar um pouco a massa, mas ela vai se misturar. Aí você vai ter que sovar essa massa, misturar ela, até ficar totalmente lisinha ou mais liguenta. A massa vai parecer que tá meio virou um chiclete. É esse ponto, tá? Quanto mais você amassa a massa, você estimula uma proteína que existe dentro da farinha de trigo, que se chama glúten. É como se fosse um chiclete.
e essa proteína segura a estrutura do pão. Então seu pão cresce lindo, maravilhoso, a coisa mais linda do mundo, tá? Se você não mistura, não amassa muito bem, essa proteína não é muito bem desenvolvida, aí o seu pão ele cresce e aí de repente ele murcha. Parece aquelas bolas, sabe? De aniversário. Mais ou menos isso. Então amassa muito bem, até a sua massa ficar bem liguenta, bem elástica. Amassou muito bem, cobre com pano, deixa descansar até triplicar de tamanho. O tempo que demora depende do lugar em que você mora. Se você mora em um lugar mais quente, mais rápido. Se você mora em um lugar mais frio, demora mais. O meu, com 30 minutos, ele já estava super crescido, tá? Nesse ponto, você soca, dá um murrão nessa massa para tirar todo o ar que ela captura ao longo do crescimento. E aí você vai fazer bolinhas, tá? Eu corto a minha massa com uma faca ou com um cortador, separo as bolinhas, eu faço bolinhas de 50 gramas, mas não tem isso, você pode fazer do tamanho que você quiser. Depois que eu corto as bolinhas, eu deixo elas descansar por uns 15 minutos, para o glúten relaxar. E aí o que eu faço? Eu vou pegando essas bolinhas e vou abrindo com a ponta dos dedos. E aí eu vou colocar um recheiozinho básico, vou rechear aqui com catupiry, que é aquele requeijão cremoso catupiry. E vou colocar queijo coalho, tá? Mas aí você pode pirar nos recheios, desde frango, presunto com queijo, você pode fazer o que você quiser de recheio, fica uma delícia. Aproveita que se você fizer algum recheio aí, por favor, me manda lá no Instagram que eu tô louco pra ver, eu já quero ver. Me manda #dogcakes, @dog.cakes, manda lá, porque eu quero ver esse pão com recheio diferentão, tá? Você coloca o recheio dentro e você fecha como se fosse uma coxinha. Depois fecha muito bem, né, todas as partezinhas. Depois você vira e boleia como se fosse uma bolinha, tá? No meu caso, eu queria que os pães ficassem nesse formato, todos juntinhos, tá? Mas se você não quiser, é só você colocar um pão bem distante um do outro. Aqui a minha intenção é fazer desse jeito, porque eu acho que fica muito legal. Vou até pegar um aqui, ó, no meio da receita. Deixa eu ver. É claro que o recheio, ele não vai estar mais derretendo, porque ele agora tá frio, né? Mas olha, ele tá aqui lindão. Ele fica bem no meio da massa e fica muito lindo. Muito bom. Nossa senhora, muito bom. Love you bread potatoes bread. Tudo bom. Recheou, coloca na sua forma já untada com manteiga e farinha de trigo. Ou pode ser uma forma com papel manteiga, o que você quiser. Usar para não grudar no fundo. E aí você deixa essa massa crescer. Quando ela tiver duplicado de tamanho, você passa um ovinho batido, tá? Você pega um ovo, coloca um pouquinho de leite, bato aqui rapidinho com um garfinho, não tem quantidade, tá? É só um pouquinho de leite mesmo. Pincela sobre os pães para eles ficarem bem brilhosos e lindos. E aí você coloca gergelim por cima do seu pão, beleza? E aí você leva ele pro forno pré-aquecido a 160, 180 graus por uns 30 minutinhos, ou até a sua casa inteira ficar cheirando a pão, ou até ficar muito douradinho, ou até você não aguentar mais o cheiro que ele vai domar a sua casa, e aí você diz, eu tenho que comer esse pão. Aí você tira e come quente mesmo, porque é muito bom. Se você gostou desse vídeo, você se inscreve aqui no canal, porque essa série tá incrível, tem muita receita legal, tá? Deixa o like, por favor, deixa o like nesse vídeo que ajuda demais a gente. E manda pra everybody, todo mundo, tá? Tudo bom? E eu vou ficar comendo meu pão, porque infelizmente esse é o meu trabalho. Beijo e até semana que vem com o nosso terceiro episódio da nossa série Pão Perfeito. Inclusive, se você ficou até aqui, aproveita e vai assistir outro episódio. Tchau.